Fala, meus amigos e minhas amigas, como eu sempre costumo dizer em todo início de vídeo, se você chegou aqui, é porque Deus tem resposta para você. Não é um talvez, não é um quem sabe. Cada palavra dita aqui é uma revelação do Espírito Santo através da palavra dele, da misericórdia, através das nossas palavras, da minha vida, dos meus vídeos e assim qualquer vídeo que está direcionado a você é a resposta de Deus, tá bom? Eu queria te dizer o seguinte, eu ia contar aqui um pedacinho da história. Todo mundo conhece a história que Pedro anda sobre as águas, certo? Tem uma lição absurda de aprendizado aqui. Para você que está passando problemas, transições, dificuldades, está passando aquela sequência de problemas no qual te deixa um pouco triste, deixa moado. E nós vamos aprender um pouquinho com essa história de Pedro. Aliás, vamos aprender muito, né? Em Mateus capítulo 14, 22 ao 24, tem a história do seguinte. Vou ler para vocês. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus dispensou os discípulos, fala, vão, que eu vou me despedir das multidões aqui, da multidão, e vocês vão adiantando no barco. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer. Ele estava ali sozinho. Então, a Bíblia fala que ao anoitecer, provavelmente por volta das 18 horas, ele estaria orando sozinho, enquanto o povo tinha sido disperso e os discípulos estavam em meio ao mar, numa tempestade. E no 24 diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, algumas versões diz fustigado, porque o vento soprava contra ele, ou seja, numa tempestade muito pesada, e os discípulos já estavam no meio, né? No meio do percurso a se percorrer. E eu fico assim pensando, quantas vezes a gente está no meio do nosso percurso, temos um mandamento de Deus, né? Aqueles tinham um mandamento de Jesus, tinha uma distância a cumprir, só que no meio a tempestade ficou violenta. Quantos de nós, no meio da nossa trajetória, no meio de algo que Deus está direcionando, começa a acontecer tantas das coisas e às vezes a gente está tão centrado em Deus e fala, por que isso está acontecendo comigo? E eu vou te contar aqui, eu vou ler na versão para você, em Mateus 14, 25, a Bíblia fala o seguinte, mas a quarta vigília da noite, isso aqui na Almeida Corrigida, tá? Versão Almeida Corrigida da Bíblia. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando aqui fala quarta vigília da noite, pessoal, segundo a cultura judaica, a primeira vigília era das 18 a 21 horas, né? De 21 horas à meia-noite era considerada a segunda vigília, né? É a partição da noite. De meia-noite às 3, a terceira vigília. E de 3 às 6 é a quarta vigília. Então, segundo o relato de Mateus, era a quarta vigília, ou seja, de 3 às 6 da manhã. Então, calcula esse tempo. De 6 da tarde, vamos dizer que seja até 3 da manhã, calculando um percurso mais ou menos de 7 quilômetros, com o vento batendo e o barco e eles remando absurdamente. Talvez a força que você esteja fazendo seja violentamente pesada e ao seu ver está sendo em vão, ao seu ver não tem lógica, entende? Ao seu ver parece que não está se cumprindo, ao seu ver parece que você se enganou. Será que você ouviu Deus mesmo? Será que eu ouvi Deus, Pai? Será que eu ouvi o Senhor? Foi coisa da minha cabeça? Será que esse trajeto que eu estou enfrentando pancada e adversidade não é porque eu escolhi o caminho errado? E aí você tem essa crise de divergência mental. E na versão de Marcos, né, Marcos capítulo 6, versículo 47 ou 48, está escrito o seguinte, Jesus viu os discípulos remando com dificuldade e vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhe era contrário, aproximou. No meio das adversidades, pessoal, no meio do percurso, é que a gente tem que fazer como Abacuque. Quem lembra o que Abacuque fez? Deixa eu ver se eu registrei aqui para ler para vocês. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ele fez uma oração e uma parte da oração é assim. Ouve, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Mas aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica.
Na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, no meio do percurso, Pai, aviva, me lembra sempre o que o Senhor é para mim, o que o Senhor tem prometido. Abacuque fez essa oração porque ele sabe que no meio das adversidades é sempre mais pesado. E não vamos fugir do contexto, vamos lá. Onde a quarta vigília da noite, provavelmente entre 3 e 6 da manhã, Jesus se aproxima. E ali, todos pensaram que é um fantasma, né? Na pressão e tal. Às vezes Deus manda recurso e você já até se assusta com o recurso, já não sabe mais o que você está vendo. Às vezes você não tem discernimento o que é de Deus, o que não é. Mas é Deus, sempre Jesus está indo ao seu caminho. E o que eu acho interessante é que Pedro foi o único que falou assim, se é Deus mesmo, se é Jesus, aliás, se é Jesus mesmo aí, manda que eu vá caminhando contigo. E aí todo mundo conhece a história, Jesus fala, então vem, Pedro. Mas só que Pedro, no meio do caminho, a Bíblia fala que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhando para a tempestade, com medo afundou. E aí, a gente tira de aprendizado aqui que, apesar de Pedro ter afundado, muita gente critica, até porque Jesus falou homem de pequena fé. Mas só que Pedro foi o único que teve coragem de agir no sobrenatural, entende? Foi o único que teve peito de entender que Jesus ele podia agir no sobrenatural, assim como ele pode agir no sobrenatural na tua vida. E Pedro afundou, e é normal, pode acontecer, o seu medo, a sua falta de fé te fazer afundar no meio. Só que Pedro, sabe o que Pedro fez? Pedro falou, socorro Deus, socorro Jesus, socorro Pai. E aí ele socorre, pega pela mão, e a Bíblia fala que eles voltaram caminhando pelas águas. Meu irmão, pensa comigo, Pedro sabia nadar, venhamos e convenhamos. Você no lugar de Pedro, se você ficou com medo, a tempestade batendo, você afundou, caminhando sobre o mar, começou no sobrenatural, você afundou. Se você sabe nadar, você vai pensar em pedir ajuda a alguém, você vai nadar, ué. Mas só que Pedro, ele não queria começar no sobrenatural e terminar no natural. Entende? Como que você sabe que Pedro sabia nadar? Pessoal, lá na frente diz que quando Jesus apareceu para eles, Pedro tirou a sua túnica, aliás, colocou a sua túnica, sua capa e foi em nado ver Jesus. Então ele sabia nadar, isso lá na frente da história. Então nadar ele sabia. Agora, o que fez ele pedir ajuda a Jesus para voltar andando? Porque ele sabia o seguinte, se eu entrei no sobrenatural, se eu obedeci, se eu experimentei o sobrenatural, eu não quero mais viver no natural. Eu quero concluir com falta de fé ou sem falta de fé. Eu quero, com fé ou sem fé, eu quero continuar no sobrenatural. E Jesus pegou ele pela mão, eles caminharam de volta para o barco sobre as águas. E ao pisar no barco, a tempestade cessou, segundo a Bíblia. Você pode ler aí. Ao pisarem no barco, a tempestade cessou. Então pensa comigo. Toda pessoa que entende que ela está caminhando no sobrenatural com Deus, eu tenho certeza que você já deve ter vivido aqui coisas que nem você acredita que aconteceu. Você deve estar pensando assim, poxa, isso aqui não tinha como eu fazer no natural, não tinha como acontecer na normalidade. É Deus que fez. Às vezes, no meio de uma tempestade, se você olhar, nos mínimos detalhes, tem Deus atuando. Contar uma história rápida para vocês. Eu fui pregar em uma igreja em outra cidade e falar um pouco sobre a minha área de empreendedorismo e da palavra de Deus em concordância com o empreendedorismo. E na volta dessa pregação, eu e minha esposa, voltando para nossa cidade, meu carro quebrou. Meu carro parou de funcionar. Eu tive que chamar o seguro, 11 e pouca da noite. Eu fiquei no meio da estrada, longe de casa, escuridão total. Qualquer um poderia reclamar ali. Eu estava enfrentando a minha tempestade, entende? Mas eu, na maior calma, pedi o reboque. Coincidentemente, que não é coincidência, é sempre Deus, Jesus, agindo no mínimo detalhe. É Jesus vindo sobre as águas em meio à tempestade. Tem até uma música, um louvor que fala, ele me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo. É lindo esse louvor. Mas só para você entender, eu encontrei com o pastor da minha igreja local na BR.
Eu vi, conheci o carro dele, liguei, e aí, pastor, o senhor é? Ah, que legal, então vamos parar para tomar um café no caminho, tô vindo de Campos, tá? Ah, tá ótimo. Só que aí, o carro logo após encontrar com ele, quebrou. Ele voltou, fez companhia pra gente até o reboque do seguro chegar. O reboque da via levou até um posto de gasolina. Nesse posto de gasolina, o reboque chegou com outro camarada da minha cidade, que também estava enguiçado, e falou, poxa, Maia, que bom te encontrar aqui. Você não me dá uma carona não, você vai como pra casa? Eu falei, cara, meu carro acabou também de dar problema, mas eu vou pedir o reboque do seguro, porque esse da via, da BR, só leva até o posto de gasolina. Pedi o reboque do seguro, eu falei, eu te dou uma carona. Mas o reboque do seguro estava demorando. E ele falou o seguinte, deixa que eu resolvo, pode ir embora. Vai com seu pastor aí que tá aí, pra te dar carona, né? E eu fico aqui, eu levo o seu carro no reboque do seu seguro e deixo na sua casa. Conclusão, isso era 1h da manhã, o carro chegou 6h da manhã. Então Deus providenciou o meu pastor local para encontrar-me comigo na BR, isso é quase é quase impossível isso acontecer. E eu conheci o carro dele na escuridão, entende? Deus providenciou um amigo que infelizmente também quebrou o carro dele para chegar no mesmo posto de gasolina que eu estava, para tomar conta do meu carro e vir ao reboque até a minha cidade. O carro dele ficou lá porque ele não tinha seguro, mas no outro dia ele voltou com um amigo para rebocar o carro dele. Ou seja, eu dei um conforto para ele, automaticamente para ele chegar à minha cidade, porque também não tinha como ele vir no carro do meu pastor, porque já estava eu, minha esposa e a família toda do pastor local, entende? Então assim, você vê Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Ele não ia poder ir com a gente, mas ele pôde ir no reboque. E ele me deu o conforto de receber meu carro em casa. Me avisou, Maia, tá aqui seu carro, obrigado pela carona e tal. Então assim, em meio à tempestade, Jesus está sempre atuando. E aí eu podia reclamar, poxa, acabei de sair de uma pregação edificando pessoas através da misericórdia de Deus. E por que acontece isso comigo, no meu carro? E eu tive um prejuízo gigante, porque o carro deu um problema numa peça e superaqueceu, mas você acha que eu vou reclamar? A gente é atingido, a gente dá uma afogada, dá? A gente cai, sente água gelada. Mas aí sabe o que eu podia fazer? Ir nadando. Pedro sabia nadar, eu podia ir nadando no meu problema. Eu podia falar, não, eu vou resolver do meu jeito. Eu vou fazer do que eu tenho que fazer, eu vou ficar chateado mesmo. Entende? Não, mas eu entendo que Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele está querendo me tratar em algo. Então a pergunta que você tem que fazer não é por que está acontecendo isso com você. E sim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O Senhor não quer me ensinar a nadar, porque nadar eu já sei. O Senhor quer me ensinar a andar no sobrenatural, então eu vou andar no sobrenatural. Eu vou crer que o Senhor prometeu para mim vai vir, ponto final. Entende? O sobrenatural, o nome já diz, é sobrenatural. Você não é dessa terra, você não vive no natural. Você está aqui de passagem. E se você está conectado com os céus, Deus está conectado contigo. E o que vai acontecer é livramentos em cima de livramentos. Bênçãos em cima do sobrenatural. Então eu bato palma aqui para Pedro. Por quê? Porque ele teve peito de andar no sobrenatural. E mesmo em meio à tempestade, com medo, ele se afogou e falou, não, no natural não quero nadar não. Socorre aqui, vamos embora andar sobre as águas. E pisou no barco e a tempestade cessou. Eu quero que você se prepare. Porque se você continuar acreditando no sobrenatural, se você continuar acreditando que Deus ele tem um projeto traçado para você e você quer viver esse projeto, não tem segunda opção. Você vai subir de nível. Toda evolução que te testa a sua fé, que testa a sua perseverança, tudo isso é para te elevar de nível, para te elevar a um nível diferenciado, para a sua história ficar marcada talvez como a pessoa que sentiu medo, mas o único que andou sobre as águas no sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida agora que Deus ele vai providenciar todo o ambiente sobrenatural e que tudo que você tiver que cumprir nessa terra, dentro de um propósito sobrenatural, você vai cumprir e não vai mais agir segundo os seus esforços. Eu declaro isso agora e te abençoo em nome
de Jesus. Te espero até o próximo vídeo com mais uma resposta de Deus. E se você achar e sentir no coração, compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir. Curte ele, comenta de onde você está falando, se foi útil para você. Se você não quiser fazer nada disso, tá tudo bem. Deus esteja contigo. Amém? Até a próxima.